Oi, gente, vamos iniciar então o capítulo 18. Esse capítulo ele vai falar para a gente das características e da importância do ar. Nessa primeira parte, ele fala para a gente que todo ar que está ao nosso redor, ele é invisível, ele não tem cheiro nem sabor. A gente também não consegue segurar ele nas nossas mãos, mas ele toca o nosso corpo a todo momento e a gente consegue sentir ele quando, por exemplo, a gente recebe o vento vindo de um ventilador, por exemplo. Como a gente comprova, então, a existência do ar? Quando a gente corre, quando a gente está num carro em movimento, a gente sente o ar batendo na nossa face, no nosso corpo. Quando a gente enche uma bexiga, quando a gente pega um pedaço de papel para se abanar. Então, dessa vez, dessa maneira, a gente consegue comprovar a existência do ar. Nessa outra página, ele mostra para a gente um balão. E aí ele faz a seguinte pergunta: por que que um balão consegue voar? E ele só voa por conta do ar. O ar que tem dentro do balão, toda essa parte aqui, ele é o ar aquecido. E o ar mais quente, ele é menos denso do que o ar frio. Então ele tende a subir, por isso que o balão sobe. E aí os estudos do ar, das suas características, das propriedades, ele é bastante importante para que a gente possa entender aí e compreender diversos fenômenos biológicos aos quais aí o ar é utilizado e principalmente para o desenvolvimento aí de novas tecnologias. Ele começa mostrando aqui para gente que quando a gente solta um pipa, a gente pode sentir o vento. Na linha, quando a gente segura, por exemplo, este pipa. É, o estudo do ar e das suas características desde a antiguidade é, ele vai ser composto aí por moléculas. Assim como a água, nós já vimos aí que a molécula da água, ela é formada por dois elementos, hidrogênio e oxigênio. O ar, ele vai ser formado aí também por diversas moléculas no estado gasoso. E essas moléculas são formadas por átomos, que são partículas menores e que formam os elementos químicos. Quais são os elementos químicos que estão presentes aqui, por exemplo? Então, para formar o oxigênio, o O2, eu tenho aí duas moléculas de oxigênio. Para formar o gás nitrogênio, eu tenho duas moléculas de nitrogênio. E para formar o gás carbônico, eu tenho aí dois elementos oxigênio e um carbono, formando aí três tipos de moléculas diferentes. As moléculas, elas são formadas aí por átomos que são também invisíveis a olho nu e eles são representados aí por esses elementos químicos. O N, que representa o nitrogênio, o O, o oxigênio e o C, o carbono. A quantidade desses gases no ar, ela vai variar de acordo com o local em que a gente está. Se estamos mais próximos da superfície da Terra, ele vai ser de um jeito. Se estamos mais afastados da superfície, ele vai ser de outro. Ou, por exemplo, quando estamos na cidade, que a concentração de poluentes é maior, e quando estamos, por exemplo, numa chácara, num sítio, no interior, que a concentração de poluentes é menor. Então, a gente consegue sentir essa diferença do ar. Aqui na página seguinte, ele mostra para gente qual é a composição dos gases na nossa atmosfera. Então, na atmosfera, nós temos 78% de gás nitrogênio, 29% de gás oxigênio, 94% de outros gases e apenas 0,03% de gás carbônico. Como o gás carbônico, então, pode ser tão poluente para a gente? Ué, porque vários seres vivos produzem esse gás, além de outros carros, motos, caminhões também produzirem esse gás que causa aí danos para a nossa atmosfera. Para que serve cada um desses gases, então? O gás nitrogênio, que é o que nós temos em maior quantidade aí na nossa atmosfera, ele é formado aí por dois átomos do nitrogênio, como a gente viu na página anterior, representado aí por N2. Ele vai formar, então,
Como eu falei para vocês, a maior parte dos gases presentes na nossa atmosfera, 78%. Para que serve esse gás? Algumas bactérias que vivem aí nas raízes das plantas que são chamadas de leguminosas, como por exemplo feijão e soja, elas são capazes de pegar esse nitrogênio do ar e converter ele em outros compostos, que são chamados aí de compostos nitrogenados. E depois, pelo restante dos seres vivos, esses compostos nitrogenados são utilizados. O nitrogênio ele é essencial para a formação de proteínas e de DNA, então ele é extremamente importante. O gás oxigênio, que representa quase 30% da nossa atmosfera, ele é formado aí por dois átomos de oxigênio e representado pela molécula O2. Ele é essencial para que haja a combustão, ou seja, para queimar alguma coisa eu preciso de gás oxigênio. Se estivermos na Lua, por exemplo, e eu for aniversário de alguém, vamos acender uma vela para cantar parabéns, a gente não consegue acender a vela. Por quê? Eu não tenho o oxigênio. Então, ele é essencial para a combustão e para outros processos também que envolvem os seres vivos, como, por exemplo, o nosso processo respiratório. Nós dependemos desse gás oxigênio para obter energia para o nosso corpo. Então, ele é consumido na nossa respiração e ele vai ser liberado na forma de gás carbônico. Bom, o gás carbônico, nós temos ele aí em menor quantidade de todos, que é aí 0,03%, e ele é extremamente importante para a fotossíntese. O gás carbônico, ele é formado por dois elementos diferentes, o carbono e o oxigênio, responsável pela formação da molécula CO2, que também pode ser chamado de dióxido de carbono. É, ele está presente em baixas concentrações na atmosfera, porém o aumento da sua concentração ela é causada por atividades humanas, como por exemplo as queimadas que nós vimos anteriormente, a queima de combustíveis fósseis, que contribuem aí para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Ele está relacionado também a diversos processos biológicos e ele é um gás muito utilizado pelos vegetais. Os vegetais, durante o processo de fotossíntese, absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio para o ambiente. Oxigênio esse que será utilizado por nós. Assim, como todos os vegetais de ambiente aquático ou terrestre utilizam o gás carbônico para fazer a fotossíntese. E por fim, ele fala para a gente aqui desses outros gases, que representam 0,94%. Esses outros gases, eles estão presentes na atmosfera, porém em concentrações bem pequenininhas. Dentre esses gases estão os que são chamados aí de gases nobres, como por exemplo, o neônio, o gás hélio, que é aquele que enche bexiga e não deixa a bexiga ficar no chão, ela fica como se estivesse flutuando, que a gente, quando ingere aquele ar, inala aquele ar pela boca, a gente fica com a voz fina. Esse é um gás nobre. O neônio também é um gás nobre, o argônio, o xenônio. O xenônio ele está presente, por exemplo, no flash de máquinas fotográficas, nos flashes aí dos nossos celulares, na lanterna quando a gente acende. Então é formado pelo xenônio. O criptônio também é um gás nobre. O neônio é aquele famoso neon. Então aquela luzinha do McDonald's, do Burger King, do Habib's, desses fast foods, então aquela placa luminosa é formada por esse gás neônio. Além desses gases nobres, a gente encontra também o ozônio, que é responsável aí pela proteção do nosso planeta, formando a camada de ozônio. Mais para frente a gente vai falar dessa camada. E para finalizar, ele fala para a gente da umidade do ar. Uma parte do ciclo hidrológico ou do ciclo da água ocorre na atmosfera, onde existe aí vapor de água no estado gasoso. A quantidade desses vapores contribui para a umidade do ar. Quanto mais vapor, maior é a umidade. Quanto menos vapor, mais seco será e menor será a umidade do nosso ar. Ele fala para a gente aqui, do ladinho, da seca e os efeitos na nossa saúde.
Então, obviamente, durante os períodos aí que não tem chuva, são os períodos mais secos do ano, a respiração de ar seco ela pode causar danos aí nas nossas vias respiratórias e facilita também a transmissão de doenças causadas por vírus ou bactérias que possam ser espalhados aí pelo ar. As pessoas que mais sofrem são as crianças e os idosos, e às vezes precisam aí ir para o médico para fazer uma inalação, para aliviar aí alguns sintomas. O que pode ser feito em casa? Utilização de soro fisiológico para lavar aí o nariz, junto com um aparelho de umidificação para aumentar a quantidade